os 8 erros básicos na contenção do paciente em crise. Olá, sou Marcos Tavares, autor do método de contenção física de pacientes em crise e proteção Health Security. Não esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube, clica no sino aqui ao lado e continua comigo nessa jornada sobre a contenção física de pacientes em crise e proteção. As crises dos pacientes com transtornos mentais não ocorrem com uma certa frequência. A contenção de pacientes não é uma técnica realizada diariamente pelos profissionais, nem mesmo pelos familiares quando seu ente querido entra em crise. Por ser uma técnica tão específica, poucas pessoas conhecem e até hoje eu acho que posso contar nos dedos a quantidade de pessoas que treinam frequentemente essa técnica. Porém, são inúmeros casos no mundo de pessoas que apresentam comportamento como agitação psicomotora, crises, surtos e até mesmo alguns casos bem violentos. É assustador os dados estatísticos sobre o aumento de pessoas com depressão, síndrome do pânico, ansiedade, estresse, entre outros. Em algumas regiões do mundo, o aumento é acima de 80% os atendimentos aos pacientes com transtornos mentais. Não podemos ser negligentes e até mesmo fecharmos os olhos para este mal que assola a humanidade. Também não devemos levar em consideração somente a periodicidade que uma pessoa entra em crise, e sim a quantidade de pessoas que entram em crise, que vem aumentando assustadoramente. A técnica de contenção de pacientes já é uma necessidade defasada, que a sociedade ainda reluta em aceitar a importância dela, prezando pela saúde daquele que perdeu seu equilíbrio mental. Somos o que fizemos diariamente, ou o que buscamos treinar constantemente na ânsia de mudar uma cultura defasada de atendimento ao paciente psiquiátrico. A sociedade está engatinhando quando se fala sobre contenção física de pacientes em crise. Entretanto, não nos deixamos abater pelas dificuldades e o desdém de muitos. Estudamos e aprimoramos constantemente a nossa técnica, buscando proporcionar ao paciente com transtorno mental um atendimento humano e respeitoso. Frente às dificuldades de algumas pessoas na realização da contenção, levantamos 8 erros mais comuns que ocorrem em graus diferentes, pois cada caso é um caso, levando em consideração alguns tipos de transtornos, as pessoas, regiões, condições sociais, a intensidade da crise, os recursos empregados e outros. Então vamos lá, quais são esses erros? Primeiro, alguém da equipe ou a maioria não conhece a técnica de contenção física de pacientes em crise? Erro número 2, a equipe desconhece a estratégia de contenção? 3, não realizar a conexão com o paciente. 4, não dar atenção para o manejo verbal. 5, não conhecer cada função do protocolo de 5. E 6, não treinar com a equipe de contenção. O 7, não levar em consideração a autoproteção e a proteção do grupo. 8, insegurança por negligenciar o passo a passo da contenção física de pacientes em crise. Vamos lá, vamos explanar o erro número 1. O que ocorre se alguém da equipe ou a maioria da equipe não conhece a técnica de contenção de pacientes em crise? A maioria dos casos de contenção de pacientes, o grupo todo ou parte do grupo desconhece alguma técnica de contenção de pacientes em crise. A falta de conhecimentos faz com que haja discrepância na abordagem, fazendo com que algumas pessoas o façam de forma empírica, criando uma atmosfera de conflito e uma ação desordenada do grupo. Em muitos casos, por falta de integração das pessoas que já realizam a contenção, fatores como a falta de liderança na organização de um grupo de estudos dos casos já ocorridos, a falta de uma agenda de treinamentos e interação da equipe, fazem com que as abordagens continuem sendo desorganizadas e algumas vezes conturbadas, deixando sempre a equipe insegura. Devo lembrar que a insegurança tende a gerar futuramente uma abordagem truculenta e abusiva, decorrente do medo que brota naquele que irá realizar a contenção por não sentir-se confiante na sua ação ou no resultado da ação do grupo. Este medo tende a aumentar quando um dos integrantes do grupo de contenção não se sente capaz de se autoproteger no caso da violência de um paciente em surto, com um comportamento às vezes agressivo. Mas isso iremos abordar um pouco mais à frente.
Quando somente uma ou duas pessoas da equipe não conhecem a técnica, resulta numa perda estratégica, aonde todos deveriam saber exatamente o que fazer e quando fazer. Essa falta de sincronia na contenção de pacientes resulta numa abordagem ineficiente, lenta e com resultados às vezes catastróficos. Entendo que a realidade é muito, mas muito diferente nos grandes centros em comparação às pequenas cidades. Nos pequenos municípios, as dificuldades começam em formar uma equipe de contenção. Os plantões, não coincidem, ou até mesmo o grupo é muito reduzido. Em algumas cidades do Brasil, os profissionais da área da saúde formam grupos de contenção com profissionais de outras organizações, como por exemplo, SAMU e bombeiros e polícia, enfim. A falta de profissionais no plantão tece diversas dificuldades que dificultam a contenção de maneira equilibrada e organizada. Essa união tão importante entre as organizações, que contribui para um bom atendimento ao paciente, às vezes retarda e engessa a contenção física do paciente em surto. E vou explicar o porquê. Dentro do ponto de vista dos conhecimentos, as organizações têm protocolos diferenciados e a formação dos profissionais em áreas diferentes. Tudo isso resulta em conhecimentos diferentes, em alguns casos contraditórios. Vou dar um exemplo. Se o conhecimento de um grupo de profissionais afirma que deve-se segurar primeiro o braço, e o outro grupo afirma que primeiro tem que segurar o tronco, este conflito de conhecimentos irá resultar em algum momento um conflito, uma resistência entre os integrantes do grupo de contenção, sobre quem está correto e o porquê. Para que esta parceria dê certo entre as organizações para os atendimentos de contenção de pacientes em crise, estes precisam realizar a mesma técnica e realizar uma rotina de treinamentos. Para manter vivo os procedimentos, lapidar a habilidade de aplicar o método de forma rápida, indolor, respeitosa e humana ao paciente e segura para a equipe. Erro 2. Qual o impacto quando a equipe desconhece a estratégia de contenção? A contenção de pacientes em crise já é uma técnica pouco conhecida. Imagine falar em estratégia para a contenção de pacientes. Se nós fôssemos falar sobre uma técnica que abrangesse a contenção física de pacientes realizada somente por uma pessoa, com certeza a estratégia seria bem mais simples. Levaríamos em consideração a intensidade da crise, o local onde esse paciente se encontra, as proporções físicas desse paciente e também de quem vai contê-lo, o que faríamos após contê-lo, o momento ideal para abordá-lo, enfim. As variantes dessa estratégia teria uma característica. De um cenário com uma pessoa, passamos para uma realidade do protocolo de 5. Essa configuração vem com um protocolo determinado pelo Conselho de Medicina e Enfermagem, que são 5 pessoas para conter um paciente. Muitos deixam passar despercebido a proposta de uma ação quando estamos em grupo. Além dos itens de uma estratégia citados anteriormente para uma pessoa, a equipe de 5 envolve com que cada pessoa tenha uma função. Se os integrantes, em algum momento, trocam de posições, qual o momento em que cada um deve abordar? Como que é a comunicação do grupo durante a contenção? Qual é a sequência de abordagem? E treiná-la exaustivamente até o ponto que todos saibam, de cor e salteado, o que precisa ser feito. Erro 3. Não realizar a conexão com o paciente. A conexão com o paciente torna-se muito difícil, porque o medo da situação faz com que as pessoas que vão realizar a contenção estejam receosas se o paciente está agitado, se ele esconde algum material que possa feri-los, se vai conseguir manter uma conversa terapêutica com quem perdeu a consciência lógica e alguns outros fatores. Profissionais que já passaram por momentos difíceis ao atender um paciente psiquiátrico travam por terem em seu consciente ou inconsciente momentos de dificuldades por dor, violência ao atender um paciente em crise. Profissionais que eu tive contato relataram que mudaram de setor ou função após um incidente de um paciente em crise. Porém, estes profissionais não foram orientados e treinados para atender este público e aprenderam da pior maneira possível o atendimento a estes pacientes. Infelizmente, isso é um grande erro dos líderes responsáveis por organizações, que
que mesmo sabendo de alguns riscos que ocorrem ao exercer aquela função, não comunicam e nem mesmo dão treinamentos para esses profissionais. Pode parecer difícil de se fazer a conexão com o paciente, mas, ao contrário do que se parece, é muito fácil. Primeiramente, é importante lembrar que nem todas as pessoas que têm um ataque de crise são pacientes psiquiátricos diagnosticados por um médico. Nem todos os pacientes com transtornos mentais, quando entram em crise, perdem a consciência. Vou explicar a você porque é muito fácil criar o rapport. O rapport nada mais é que uma técnica de comunicação que busca criar uma ligação com a outra pessoa, criando uma comunicação menos resistiva para ambas as partes. Desta forma, é possível criar um laço de confiança, desde quando feito com uma verdadeira intenção de estar de corpo e alma para ajudar aquela pessoa. A técnica é muito usada nas negociações e relações interpessoais. Após essa explicação, ficou mais fácil entender o porquê é muito fácil realizar a conexão com o paciente em crise. Ao se mostrar prestativo, com uma expressão afetuosa, buscando perguntar o nome da pessoa, com semblante gentil, perguntando o que está acontecendo com a pessoa, se colocando à disposição para ajudá-la, querendo realmente ouvi-la, tudo isso vai acontecer e bingo! Você gerou uma conexão e assim já iniciou uma conversa terapêutica, o manejo verbal. Erro número 4. Não dar a devida importância para o manejo verbal. O manejo verbal nada mais é do que uma conversa terapêutica, iniciada pelo rapport, uma conexão com o paciente ou a pessoa que entrou em crise. Se no momento houver uma equipe de contenção, a aproximação deve ser feita de forma calma e a conversa com o paciente deve ser feita unicamente por uma pessoa da equipe, o interlocutor. Existe um outro fator importantíssimo a ser abordado, que é a comunicação não verbal. O paciente, quando consciente, reconhece o profissional ou os profissionais que o atenderam anteriormente. Seus métodos, as suas abordagens, se foram respeitosos, se o enganaram e mentiram em algum momento, se foram grosseiros ou violentos. Desta forma, tudo que envolve a postura corporal do interlocutor, expressões faciais empregadas, gesto, o olhar ou outro detalhe, tudo isso influenciará o paciente a assumir um comportamento tranquilo ou tornar-se agressivo. Os históricos envolvidos desse interlocutor e o paciente em quadros anteriores afeta diretamente a comunicação entre o interlocutor e o paciente. Após um rapport visual, inicia-se a comunicação verbal, buscando conquistar a confiança deste paciente, sempre lembrando que há inúmeras formas que levam o paciente a entrar em crise. Frente a isso, o paciente pode se mostrar manipulativo, eufórico, agressivo, melancólico, manhoso, buscando chamar a atenção. Compreendo que cada caso é um caso e que cada ser humano é único. Essa é a base do rapport. Então, vou compartilhar com você algumas dicas para o manejo verbal. Aproxime-se de forma calma e tranquila. Somente uma pessoa deve realizar a comunicação com este paciente. Olhar sempre para o paciente quando você está falando e também quando o paciente fala com você. Deixe bem claro que você está ali para ajudá-lo. Ouvir atentamente, sem interromper, o paciente enquanto ele fala. Saber o time da conversa e respeitar as pausas silenciosas entre uma colocação e outra, deixando o paciente pensar e formar as frases do diálogo com calma, pois ele pode estar confuso. Manter o controle da comunicação. Ajudar o paciente a encontrar soluções saudáveis e seguras, trazendo-o para a realidade. Ouvir atentamente o paciente, mesmo que a comunicação dele seja confusa. Impor limites durante o diálogo. Desenvolver um diálogo com respostas afirmativas, evitando entrar em conflito direto com o paciente. Evitar ameaçar, desafiar, julgar, chamar o paciente por nomes indesejáveis ou dar a sua opinião pessoal. Mentir e prometer o que não pode cumprir constrói uma imagem ruim de você como profissional da equipe de contenção. Posturas ríspidas e agressivas com o paciente pode deixá-lo mais alterado e não colaborativo.
Erro número 5. Não conhecer cada função do protocolo. O protocolo é bem claro: 5 pessoas para conter um paciente. Esta deve ser a abordagem a ser aprendida e praticada. E você sabe por quê? Muito simples. Se você realiza uma contenção física do paciente conforme este protocolo, se for justificável, adequado e de forma proporcional conforme a situação, você basicamente está amparado juridicamente caso qualquer problema venha acontecer, pois tem 2 conselhos que orientam que seja desta forma. Agora, se você realiza uma contenção sem ao menos seguir o protocolo institucional da sua organização, você responderá por qualquer acidente que venha a ocorrer antes, durante e após a contenção. Frente a estas características, temos 5 posições específicas dentro desse protocolo de 5. A pessoa realiza o tronco e a cabeça, ou uma pessoa em cada braço e uma em cada perna. Ficou bem claro para você? Sim? Legal. Então deixa eu lhe perguntar algo. Existe alguma posição fixa neste protocolo? Não. Todos precisam saber estar habilitados. E quando eu digo habilitados, é realmente saber fazer e fazer bem feito todas as posições. Mas você pode estar me perguntando: mas Marcos, se temos posições específicas, não fica melhor saber quais as posições que precisam mais força, mais agilidade, enfim, deixar bem claro quem faz o quê? Volto a dizer não. Todos os integrantes da equipe precisam saber assumir qualquer posição no protocolo de contenção. Caso o paciente se mova tentando fugir e com isso se posiciona de tal forma que mude totalmente a formação para contê-lo, como farão com a equipe desorganizada e de forma estratégica para conter esse paciente com essa mudança? Eu não estou dizendo que não podemos ter pessoas habilitadas para realizar determinadas coisas, mas é primordial a flexibilidade da equipe no ato de conter o paciente. Como também acredito na flexibilidade de todos desenvolverem a habilidade do manejo verbal. Por mais que nós sabemos que tem pessoas com certas habilidades em determinadas coisas da vida. Por exemplo, como conversar e assim conseguir desenvolver um diálogo terapêutico. Se formos pensar como uma organização, as empresas investem em conhecimento e desenvolvimento de habilidades em seus funcionários para evitarem que somente um funcionário saiba fazer algo muito específico. Pois isso, caso ele precise se ausentar por algum motivo, tenha um outro profissional que possa substituí-lo no processo, mantendo sempre a nossa mente aberta para melhor servir e ajudar este paciente em crise. Corte as cordas que prendem ao passado, descubra o novo, o futuro. Todos devem conhecer o protocolo e a equipe utiliza isso da melhor forma, de acordo com as orientações de sua organização frente às abordagens. Há quase 10 anos desenvolvo um trabalho muito específico e necessário na sociedade. Não é de hoje que eu ouço pessoas dizendo que não é de responsabilidade dela buscar o aperfeiçoamento através de cursos. Essas pessoas dizem que essa função é das empresas, das organizações, fornecer cursos e aprimoramento ao quadro de funcionários. Na realidade, não é bem assim. E esse pensamento nem sempre está de acordo com a do líder ou o diretor da organização. Algumas empresas podem fornecer, mas eu acredito que é dever de cada profissional correr atrás do seu conhecimento e o desenvolvimento de habilidades necessárias e não esperar que o mundo lhe proporcione essas oportunidades. E eu vou justificar um pouquinho mais sobre esse ponto de vista. Quando um profissional autônomo precisa aprimorar seus conhecimentos para oferecer um bom serviço no mercado de trabalho, pois seu serviço, se não for de qualidade, ele perde mercado, quem vai pagar a conta do curso, da alimentação, da hospedagem, da viagem e outros? É este profissional autônomo, ele. Então esse discurso que é dever da organização, eu particularmente não me escoro nessa desculpa. Aprendi desde cedo que se eu preciso melhorar algo, eu preciso correr atrás. Faço parcerias, busco os conhecimentos e até mesmo já trabalhei de graça para estar ao lado de uma pessoa que detém um conhecimento muito específico. Erro 6. Não treinar com a equipe de contenção. Somos o que treinamos e o que fazemos diariamente. Não tem como negar esses fatos. Em diversos setores ouvimos pessoas dizendo: eu já sei como fazer.
sei o procedimento e realmente a pessoa verbalmente não esquece nenhuma vírgula. Ela sabe cada detalhe, cada momento, o time, a sequência, a estratégia, tudo. Na teoria o domínio é total. Contudo, na prática o contexto não é o mesmo. Tudo o que foi explanado por esta pessoa sobre o conhecimento que ela diz ter dominado não está em consonância com a ação real na vida. E sabe por quê? Porque existem fatores que somente o campo de batalha, a vida real, o faz vivenciar. Fatores como a adrenalina, o medo, o time real, a pessoa a ser contida, o ambiente, entre outros, traz uma experiência única. Aquele que não treina com a sua equipe está fora. Não existe justificativa. É assim que funciona nos grupos de operações especiais. Se você trabalha em grupo, precisa treinar em grupo. Não haverá sintonia do grupo se o grupo não estiver unido com o mesmo conhecimento. Todo grupo será responsabilizado por um acidente ocasionado por um colega que achou justificativa, seja ela qual for, para não comparecer no treinamento da equipe. Quando ministrei instruções para grupos especializados militares, esta doutrina é levada com muita seriedade. Porém, quando ministrei cursos para civis, esse papel não foi bem assim. A conversa não era a mesma. As desculpas mais esfarrapadas possíveis apareceram. Como precisou levar o cachorro para tomar banho porque estava imundo. Sim, é uma desculpa de uma pessoa descompromissada com o grupo. Digo isso, pois o inverso também vivenciei. Um militar estava numa escala de faxina, uma pequena geral, e para não furar com o grupo, ele deixou mais cedo o horário de visita do seu pai, que se encontrava no hospital por um problema cardíaco, pela simples razão que o tratado com o grupo deve ser cumprido a todo custo. Em uma história real, um custo muito caro para a equipe aconteceu a uma colega do grupo de contenção que deixou de treinar com a equipe, se aprimorar e no momento real hesitou de fazer a sua função no protocolo de 5 e isso acarretou uma brecha que possibilitou o paciente a atingir um outro colega do grupo de contenção, resultando numa lesão acentuada. Uma regra de um grupo é: eu protejo as suas costas e você protege as minhas costas. Fica bem claro compreender por que a seleção dos candidatos de grupos especiais, seja bombeiro, policiais, entre outros, selecionam os fortes de espírito. Porque nos difíceis, ninguém é deixado para trás. Porque naquele momento, aquelas 5 pessoas realmente são a sua família. Não cometa este erro. O treinamento com a equipe é primordial. Um depende do outro e a organização e o paciente depende de uma ação rápida e eficiente do grupo de contenção. O erro número 7. Não levar em consideração a autoproteção e a proteção da equipe. Um simples detalhe. Um grupo de pessoas cuidando para que o paciente não coloque a sua integridade em risco ou a integridade de outras pessoas. Mas a pergunta fica: quem cuida da integridade do grupo de contenção? Este olhar de autoproteção e da proteção da equipe de contenção não existia quando eu tive contato com a contenção de pacientes em crise. E é compreensível que as pessoas não se preocupem com quem vai conter, pois quem está vulnerável é o paciente. Ele é o foco. A atenção está toda direcionada a esse ser humano que pode desenvolver uma agitação psicomotora ou até mesmo um surto com um quadro violento. Nestes anos, ministrando cursos sobre contenção física de pacientes em surto e proteção, minha pergunta sempre foi a mesma. Os profissionais da saúde que atendem esta pessoa que perdeu a sua saúde mental, teve em sua formação profissional a matéria sobre contenção de pacientes em crise? A maioria afirmaram que não. Alguns casos confirmaram ter tido um contato teórico de contenção física e mecânica de pacientes. E menos de 1% dessas pessoas tiveram contato com este assunto em cursos de extensão. Para aqueles que disseram que aprenderam sobre contenção, perguntei se ouviram falar sobre autoproteção, quando forem conter um paciente psiquiátrico. E a resposta foi unânime: 100% dos casos nunca ouviu falar sobre autoproteção. Pode parecer inacreditável como alguém não pensou na possibilidade do paciente mostrar-se agressivo no momento da contenção. Mais uma vez, eu digo, é compreensível. E sabe por quê?
Porque os profissionais da saúde foram treinados para salvar vidas e não para se preocuparem em se proteger. Porque o foco no momento em que eles estão atendendo é uma outra pessoa que precisa de ajuda. Não passa ou nunca passou pela cabeça deles naquele momento que a pessoa que eles estão salvando poderia agredi-los. Tive a informação de amigos que ministraram um curso de APH tático na Europa, que profissionais socorristas e enfermeiros em Portugal e na Espanha estavam buscando algum conhecimento para se proteger e para conter os pacientes com transtornos mentais, pois os casos com pacientes estavam aumentando assustadoramente. E pesquisar sobre isso no Brasil não era diferente, era real os casos de agressões aos profissionais da área da saúde, ocasionado por pacientes em crise. Algumas pessoas se mostram arredias quando abordam o assunto sobre autoproteção na contenção do paciente. E eu entendo este pensamento. Geralmente, estas pessoas trabalham com pacientes como crianças ou pacientes com transtornos leves. Enfim, não passaram por situações de agressões no atendimento. Vou contar uma história agora para que compreendam melhor este assunto. Foi de uma profissional que trabalhava no SAMU. Para preservar a sua identidade, irei chamá-la de Clara. A Clara chegou até a mim após ter passado por uma situação que resultou em alguns hematomas no rosto e uma fratura no nariz, decorrência de vários socos que recebeu no rosto de um paciente. E sabe como isso aconteceu? A Clara foi atender uma ocorrência de um paciente e, ao chegar neste local, ela se deparou com o paciente inconsciente. Agachou e, como procedimento, tocou em seu ombro para que o paciente retomasse a consciência. Quando ela tocou o ombro, o paciente abriu os olhos e, muito rápido, como ela relatou, levantou e foi agredindo-a, com diversos socos até que ela desmaiasse. Ela disse que quem a salvou foi o colega condutor, que conteve o paciente depois. Histórias parecidas como esta é o dia a dia de milhares de profissionais que estão atendendo pacientes com inúmeros sintomas e, mesmo não sendo um paciente psiquiátrico, este paciente pode entrar em crise e pode ficar agitado com movimentos descoordenados, mostrando assim um quadro que requer muita atenção no que se refere à autoproteção e à proteção do grupo. Agora eu pergunto, qual é a sensação destes profissionais, na maioria dos casos, que não conhece sobre contenção de pacientes e nem mesmo sabe se autoproteger ao conter um paciente agitado em crise? O resultado é o medo, a insegurança. Este é o 8º erro que eu vou falar sobre a contenção de pacientes em crise. Vamos lá, o 8º erro básico. Insegurança por negligenciar o passo a passo da contenção física de pacientes em crise. Você deve estar se perguntando, erro básico? Como assim? Como é um erro eu sentir medo e insegurança em uma situação em que a minha vida está em risco? Você pode estar dizendo, não concordo. Calma lá, eu vou te explicar. Eu acredito que não há problema algum em você sentir medo e insegurança. É super natural e verdadeiro. O erro está em você nunca ter pensado que ao conter ou segurar alguém que não quer ser segurado, ou até mesmo que esta pessoa que não está consciente de suas ações por estar alucinando, e que esta ação de segurar esta pessoa poderia gerar algum movimento ou agressão que pudesse ferir você. Você entendeu? Se você não entendeu, vou tentar explicar de uma outra forma. Quantas professoras e até mesmo as próprias mães, ao quererem segurar as crianças ou seus filhos quando estão bravos com alguma coisa, levam um tapa ou um braço no rosto por essa criança se debater? Não é verdade? A criança não bateu na mãe ou na professora por maldade, simplesmente porque não queria ser segurado naquele momento, correto? Agora leva esta situação para um paciente em crise. Não é um erro segurar uma pessoa que está confusa, irritada, chateada ou até mesmo alucinando, não levando em conta que você pode, eu digo pode, porque não é uma regra, pode levar um tapa, um soco ou um empurrão. O erro é você ser ingênuo o suficiente que esta pessoa vai aceitar calmamente, pacificamente, você segurá-la, seja contra a sua própria vontade ou não. É natural todo ser humano sentir-se inseguro frente a uma situação que ele desconhece ou que ele não domina. Isso gera medo e, por consequência, a insegurança.
E o medo pode gerar 4 reações bem interessantes. Uma delas é o comportamento de luta, na qual a pessoa luta com aquilo que gera o medo, faz com que ela enfrente aquela situação. Um outro comportamento é o de fuga. A resposta que a pessoa tem naquele momento é de fugir, de se distanciar, salvando a sua vida. O terceiro comportamento é o de congelamento. A pessoa não tem reação para tomar alguma decisão, ela fica paralisada. E o último comportamento é o comportamento de desfalecer. A pessoa apaga, ela desmaia frente a um perigo muito intenso. É muita informação? Calma lá. Então eu vou resumir para você para que fique mais fácil o seu entendimento. Como eu corrijo esse erro com insegurança? Muito simples. Busque informações com quem realiza o trabalho desejado. As 2 perguntas básicas que você não pode deixar de fazer são: quais são os fatores fáceis de se realizar neste trabalho e quais são os fatores mais difíceis? Se nesses 2 opostos você não tem conhecimento e nem mesmo a habilidade, prepare-se, aprenda, treine e não deixe que chegue a um momento na qual você não tenha nenhuma saída, pois caso esse dia chegue, o medo poderá levar você ao congelamento ou uma reação de resultados catastróficos. Bem, chegamos ao fim desta jornada sobre os 8 erros básicos ao realizar a contenção de pacientes em crise. Se algo que eu disse deixou você intrigado ou ficou com dúvida, escreva aqui embaixo o seu comentário. Um grande abraço e até logo!